Olá, bem-vindos ao Memórias da União. Hoje temos o prazer de receber Geraldo Varela, que tem uma carreira dedicada ao jornal União, sempre na área de esporte. Tem muitas histórias para contar. Varela, geralmente eu começo esse bate-papo aqui com as pessoas que têm uma história com a União, com a pergunta comum, que eu vou repetir aqui para você hoje, que como foi que você chegou à União? Como foi que começou a sua história com a União? A minha história com a União, ela começou em 1979, né? E eu fui trazido aqui para a União através de Evandro Nóbrega, que era muito amigo do meu pai. Meu pai trabalhava no Tribunal de Justiça. Eu estava atrás de emprego, na realidade, e através de Evandro Nóbrega eu cheguei à União. E você sempre teve uma identificação com o texto, como é com o esporte? A minha identificação com o esporte é que eu joguei bola, certo? Eu só não fui profissional. Eu tive tudo para ser jogador profissional. Mas joguei futsal, joguei futebol de campo. Eu sempre adorei o esporte. O esporte estava sempre dentro de mim, o esporte. E quando eu cheguei na União, eu não cheguei para o esporte. Quando me trouxeram aqui para a União, quando eu fui contratado, eu fui contratado como tradutor de telegrama. Pra você ter ideia, na época... Aquele telex antigo que vinha da UPI, né? O Night Press Internacional. Então vinha tudo caixa alta. Certo. Então qual era a minha função? Era exatamente sublinhar o que era caixa alta. Você sabe que muita gente começou assim também, né? Muita gente que passou aí por esse banquinho onde você está contou essa mesma história. Exatamente. Então eu comecei dessa forma aqui na União. Então não comecei no esporte, mas sempre sonhando em me encaixar no esporte. Dessa época, quem era a equipe de esporte? Você se lembra? Tarcísio de Fátima das Neves. Tarcísio Neves, né? Tarcísio Neves. A quem eu devo bastante, né? A Tarcísio. O Tarcísio foi um cara que me ajudou muito, me ensinou muito aqui no jornal A União. E o curioso também, Lula, é que além de ser tradutor de telegrama, eu também passei uma época como perfurador. Perfurador, digitando aquela fitinha aqui, né? Exatamente. Que ia para o computador para fazer um tempo também. a composição. Até que Tarcísio Neves percebeu que eu gostava muito de esporte, entendeu? Aí me chamou para a editoria, para trabalhar na editoria de esporte. Para trabalhar como repórter, mas ainda aprendendo, né? Porque eu estava engateando, né? Entendeu? Aí eu comecei, e tinha um jornal que hoje não existe mais, já faz tempo que acabou, que era o Jornal dos Esportes. Certo. Eu confesso a você que eu comecei a aprender textos esportivos através do Jornal do Esporte e orientado por ele. Tarcísio é quem dava as coordenadas, entendeu? E aí a coisa foi evoluindo, né? Quanto tempo levou, Varela, dessa história de traduzir os telegramas para o salto para trabalhar na... Eu acho que em torno de um ano. Em torno de um ano, eu cheguei em 79, como eu falei, em maio. Eu acho que antes do final do ano eu já estava no esporte. A redação estava instalada onde? A redação era aqui. Aqui mesmo no Distrito Industrial? Aqui no Distrito Industrial. Certo. Eu comecei aqui no Distrito Industrial. Depois é que começaram as mudanças. A União começou a sair do Distrito Industrial e percorreu vários pontos da cidade, né? Como em Jaguaribe, no centro da cidade, onde era a antiga Saelpa, onde era a antiga biblioteca, exatamente, ali perto do Bom Preço, Jaguaribe, né? E ali onde aconteceu um fato que eu não esqueço nunca, que foi quando Zé Ramalho foi à União, entendeu? Discutir com Carlos Aranha. Carlos Aranha, né? Era de outra editoria, mas realmente aquele fato marcou bastante, entendeu? E foi na João Amorim também, para não perder a história, quando aconteceu em 1979 mesmo, foi 80, a eleição na Federação Paraibana de Futebol, que era a briga entre Genival Menezes e estava entrando Juracy Pedro Gomes. Mas isso eu conto depois. Uhum. Voltando ainda à história de tradutor de telegrama e de ter entrado no esporte, a equipe, ela tinha Marcondes Brito. Fera, né? Marcondes Brito. Tinha também Marciano Soares. Fera. E Tarcísio Neves. Então eram nós quatro. Meu amigo. Era uma equipe excelente, em que quando eu dei um apoio muito grande à editoria de esporte, foi quando o Botafogo venceu o Flamengo no Maracanã, naquele março de 1980, em que Tarcísio Neves
foi junto com o fotógrafo, se não me engano, Antônio Davi, recebeu o Botafogo no aeroporto dos Guararapes. Eu fiquei na retaguarda, aí eu comecei a entender a mecânica da cozinha do jornal. E como a coisa funcionava, né? E essa edição estourou na cidade. Também foi um marco histórico, né? Uma coisa histórica. Foi fantástico. A vitória espetacular do Botafogo, né? Em 1980, já mais à frente, aconteceu uma coisa que me entristeceu bastante. Eu sempre fui uma pessoa altamente dedicada ao que eu faço. Aquilo que eu estou fazendo, eu faço de corpo e alma mesmo. Se entrega? Se entrega bastante. O superintendente da época era Petrônio Souto. Eu não sei por que cargas davas, houve algumas demissões e meu nome surgiu como demitido. O interessante, Luiz Goulart, é que eu estava de casamento marcado. Casamento marcado e fui demitido da União. Uma surpresa extremamente desagradável. Desagradável demais. E eu sem entender o que tinha acontecido. Tem umas histórias que chegaram a me contar, mas como são histórias, são boatos, entendeu? Eu não gostaria de colocar aqui, porque aí eu teria que ter provas porque isso aconteceu. Carecem de uma investigação mais detalhada, como se diz, né? Exatamente. Então não adianta você citar o nome de fulano, ciclano, né? Aí, casei desempregado, porque já estava marcado o casamento. A minha mulher me sustentando. Enfrentei. E fui à caça de conseguir emprego. E o engraçado é que eu entrei no Estado. Eu sempre fui bom em matemática. Eu tinha licença para ensinar matemática. E consegui, não sei se hoje ainda existe, contratos de emergência. Isso foi no governo, se não me engano, do Isso Braga. Comecei a ensinar. Eis que numa tarde, eu acho que foi no mês de setembro para outubro, chega da minha casa o motorista Edgar Barbosa. Isso anos 80, né? Anos 80. Certo. Edgar, me lembro de Edgar. Barbosa, que Deus o tenha, né? Edgar já faleceu. Batendo na minha porta. Diz, Varela, eu digo, diga, Edgar. Mandar lhe chamar lá para a União de volta. Diga para ele. É verdade essa história? É verdade. Vim para a União. Era no distrito ainda, naquela sala lá embaixo, onde hoje funciona ainda a superintendência. Petrônio Souto me deu um abraço, chorou nos meus braços, pedindo desculpas pelo fato de ter me tirado da União. E lhe recontratou? E me recontratou. É uma história emocionante essa, viu? Porque... Cara, foi sensacional, foi maravilhoso esse retorno para a União. Continuei nisso, voltei para o esporte, entendeu? Mais à frente, eu acho que já depois de... E só para esclarecer, Varela, me desculpa lhe interromper assim, mas durou quanto tempo esse período em que você ficou fora? 6 meses. Ensinando e tal? 6 meses. E depois, o fato de ter vindo para cá não atrapalhava a minha função de professor. Eu ainda ensinei 12 anos no Estado. Uma bela surpresa. Deixei de ensinar porque o salário era muito pequeno, o trabalho era muito grande, entendeu? E aí teve alguns problemas com o aluno. Um aluno, eu vou revelar aqui porque isso aconteceu, não vou citar o nome do aluno. Um aluno drogado me encarou, entendeu? E eu comecei a pensar 2 vezes, comecei com a mulher e digo, olha, eu vou deixar a sala de aula, eu não estou aguentando essas coisas não. Engraçado, parece que é uma característica de família, porque você tem um irmão que é professor também, né? Que foi professor do IFPB, né? Exatamente. Eu me lembro dele lá quando eu estudei na escola técnica, Varela. Aí deixei sala de aula, entendeu? Apostando naquilo que eu gostava de fazer, que era o esporte, e me identificando cada vez mais com a União. Até que Tarcísio Neves resolveu deixar a União. Ele tinha uns projetos de viajar, Aí disse, não, quem vai ficar é você. Eu, verdinho. Verde. Aí eu tomei um susto. Rapaz, tu acha... Ele conseguiu convencer a superintendência que eu era o cara indicado. A vida é assim, a gente vai tendo os desafios, né? Vai encarando, entendeu? E vai aprendendo. A vida é uma escola.
seja lá qual idade você tenha. Sempre tem o que aprender, né, Varela? Sempre tem o que aprender. Agora, Varela, me diz uma coisa, mas você já tinha, digamos assim, uma certa intimidade com o português? Você sabe que é fundamental para escrever, você tem que, né, conhecer a língua, ter uma sensibilidade. E você disse que gostava de matemática. Como foi aí o casamento? O casamento é o seguinte, além de matemática, eu ingressei na universidade no curso de licenciatura em letras. Ah, rapaz, tá tudo explicado. Então, o português vem Era obrigação, né? Era obrigação. Tinha que saber. E até porque são duas disciplinas que eu sempre adorei, português e matemática. Português, para você ter ideia, quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, eu era o auxiliar da professora para corrigir os textos dos alunos. Monitor, digamos assim, né? Então, através de letras, entendeu? Foi que eu me atualizei meus conhecimentos. E Tarcísio apostou eu como editor e fui aprendendo, entendeu? E hoje, confesso a você que eu me sinto realizado, porque foi através da união que eu construí a minha família e dou a vida por isso aqui. E a carreira profissional toda, né? Porque sempre teve você, à exceção desse período que você relatou aí, que você saiu e depois você voltou, sua carreira sempre foi na União, não é isso? Recebi um convite da presidente Rosilene Gomes para assessorar a federação. Aceitei e sou muito grato também a Rosilene, entendeu? Por ter passado todo esse tempo lá como assessor de imprensa. E casou uma coisa com a outra, né? Mas jamais a ética ficou de lado. Uma coisa era o assessor de imprensa, outra coisa era o editor de esporte do Jornal União. Eu nunca confundi isso. E sem proteger o outro lado, né? Porque você sabe que a Federação de Futebol é uma vidraça, né? Todo mundo quer atirar uma pedrinha, quer tirar uma pedrinha, entendeu? E o jornal nunca teve, nunca na minha condução, teve essa preocupação de defender, que o objetivo não era esse. Os fatos acontecem e falam por si próprios. Falam por si próprios. E assim é que acontece. Varela, nesses, lá se vão, acho que 43 anos. 43 anos de jornalismo esportivo especialmente, você deve ter vivido grandes emoções, porque aqui você já falou da vitória do Botafogo contra o Flamengo do Maracanã, que foi um jogo memorável, né? Com Ziquitude em campo, né? Isso. E o Botafogo calou o Maracanã. E o que mais você destacaria, digamos assim, que a sua memória lembre de imediato, nesse período todo que você contribuiu com o seu trabalho para que as páginas da União trouxessem, por exemplo, uma cobertura espetacular, memorável, sei lá que adjetivo a gente possa usar aí para qualificar o como vocês se dedicaram e a União mostrou o esporte na sua grandeza, na sua, né? Luiz, a Copa dos Campeões, um evento que foi em 2001, marcou muito a Copa dos Campeões, porque vieram as personalidades que a gente via na televisão, ouvia pelo rádio, mas jamais chegava perto delas. Então, a Copa dos Campeões, que veio para João Pessoa, através da Sport Promotion com a CBF, trouxe ninguém mais do que Pelé. Pelé esteve como convidado para assistir a um dos jogos. Lógico que Pelé já tinha encerrado a carreira, né? Pelé veio como convidado especial. E Flamengo, Corinthians, São Paulo, esses times, inclusive, treinaram ali no Juraci Pedro Gomes, que é aquele campo lá em Mandacaru, entendeu? Você imagina a festa que foi feita dos torcedores para ir ver esses treinos. E a União estava ligada o tempo todo. A União
deu uma cobertura fantástica nesse evento. Inclusive já no aeroporto, quando chegavam as delegações, nós estávamos lá, entendeu? E uma outra cobertura muito interessante também foi na Olimpíada de Sydney, na Austrália. Eu fui convidado para ir para a Olimpíada de Sydney. Era Nelson Coelho, o superintendente. Nelson disse que me dava todo o apoio para ir, mas como eu estava com problemas em casa, tá certo? Você sabe que nós somos casados e nós enfrentamos problemas de relacionamento, da família, né? Então eu não estava preparado, entendeu? Para sair do Brasil, entendeu? E esquecer o problema. Eu, com certeza, eu tive a convicção, seria um marco na minha carreira, né? Mas eu, dentro da minha humildade, eu chamei André Alves, que trabalhava comigo, a esposa de Junildo Moraes, né? São dois grandes amigos que eu tenho na vida. Digo, André, quem vai é você. Eu não vou, mas quem vai é você. E a André foi e fez uma cobertura fantástica. Só a União, no Nordeste, é quem tinha um repórter lá em Sydney. Fantástico. Nessa Olimpíada, algum paraibano se destacou? Não. Não, né? Não. Então, mas, Varela, eu fico assim, sempre imaginando que a gente enfrenta muitos percalços, tem muitas vitórias, mas a gente também tem grandes mestres, né? Você já citou aí Tarcísio Neves, falou de Marciano, Marcondes Brito. E de quem mais você se lembra assim que você mirou-se no exemplo, digamos, para ir construindo o seu nome profissional, fazendo suas incursões? Porque você não é um homem apenas da notícia fria, você também escreve um artigo também, né? Hoje eu não sei nem como é que você lida com isso, mas eu me lembro que você escreveu muito sobre futebol opinativo, né? Exato. As minhas crônicas são sempre opinativas, né? Então, aqui da Paraíba, nós tínhamos duas colunas interessantes. Na boca do gol de Eudes Toscano é um dos baluartes da radiofonia, né? Entendeu? Aprendi muito com Ivan Bezerra também, que Deus já tenha lá. Ivan Bezerra. Entendeu? Então, foram essas pessoas. E sempre na União, né? E sempre na União. Sempre na União. Porque muita gente começou na União e saiu, foi para o Norte, foi para Correio, às vezes saiu até daqui, como foi o caso do seu mestre Tarcísio Neves, né? Que saiu daqui, trabalhou no Globo, eu me lembro de Tarcísio. E às vezes volta para a União, às vezes nem sequer volta, mas você sempre na União, né? Sempre na União. E a leitura é fundamental na vida do jornalista, né? Você não pode esquecer, separar, porque os grandes jornais, como o Globo, Jornal do Brasil, na época tinha Jornal dos Esportes, rapaz, era os textos de Armando Nogueira. Armando Nogueira, né? Diga aí. Eram verdadeiros, né? Fantástico os textos de Armando Nogueira. E mais recentemente, Juca Kfouri também, que é muito bom, entendeu? Tem uns textos muito picantes, né? Juca Kfouri. E digo a você também, Luiz, que passou muita gente aqui por mim, que hoje estão por aí, como André Alves, que eu já citei, entendeu? Deixa eu ver pessoas passaram por aqui. Fábio Bernardo. Fábio Bernardo passou por mim aqui, Fábio Bernardo. O próprio Franco Ferreira trabalhou comigo aqui também. Então, várias pessoas que hoje estão aí no esporte passaram por aqui pela União. A União sempre foi escola de jornalismo. A União sempre foi escola. E eu não era um professor, entendeu? Era um estudante também. Que aproveitava o embalo. Exatamente. Você conviveu na editoria geral no início da carreira, foi Agnaldo? Agnaldo. Que era um cara também muito... Agora você falou em Agnaldo, eu me lembrei de uma história interessante. No governo, eu acho que foi no governo Cássio Cunha Lima, houve um problema seríssimo aqui na União. Eu acho que mais de 160 funcionários foram demitidos. A União parou de funcionar.
Isso foi um baque para a gente, né? Aquelas histórias de contratados Exato. que não tinha concurso. Botaram, parou, já não parou mesmo. Depois que, inclusive, Aguinaldo Almeida, você citou o nome de Aguinaldo, Aguinaldo foi uma das pessoas que, junto ao governador, a gente tem que fazer justiça a isso, que a ideia era fechar o Jornal União. Cássio chegou no governo com essa ideia na mente de fechar o Jornal União. Aguinaldo, eu acho que Gonzaga Rodrigues também e outras pessoas pensantes no nosso jornalismo, conseguiram convencer o governador que a União é história, a União é patrimônio, né? Um patrimônio cultural, não podia de forma nenhuma, entendeu? Uma escola de jornalistas. E o jornal voltou, começou a voltar o jornal. E você sabe quem eram os editores? Foi formado um conselho editorial, formado por Carlos Vieira, seu amigo aqui, você e Luiz Guilherme, e Guilherme Cabral. Guilherme Cabral. Então, essas três pessoas, entendeu? É quem editava o jornal, e quando a gente concluía tudo que era feito, a gente descia lá para baixo, para a sala que Deus eu tenha também, Itamar Cândido, Itamar dava geral, mexia aqui, mexia acolá. O jornal passou alguns dias dessa forma, a gente como editores adjuntos. Não esqueça nunca disso. É outro fato importante aqui do jornal. Isso demorou quanto tempo, Aurélio? Te lembras? Não, isso demorou, acho que até o novo projeto ser colocado na rua, demorou, eu acho que perto de 30 dias. Acho que 30 Mas deve dias. ter sido um momento, E é tanto, né? que o jornal, quando voltou, não sei se você se lembra, ele voltou com um formato diferente, né? Parecia uma revistinha, um tabloide, né? E outra fase interessante do jornal também, aí já foi com o nosso amigo da Tabajara, Rui Leitão, e o jornal passou a sair a partir das 13 horas da tarde. Vespertino, né? Vespertino. O Vespertino foi um sucesso, o Vespertino. Era a notícia saindo, entendeu? Hoje o Vespertino dava um banho, né? Porque com essa velocidade que a gente tem de informação na internet, o Vespertino... Mas tudo a tecnologia avançou bastante. E são esses dois casos interessantes que eu cito. Aproveitando aí que você tocou em tecnologia e você é um exemplo vivo de quem passou de uma história de fazer jornal para outra história, porque você começou, como você disse, traduzindo telegramas. Exatamente. Frutuoso contou aqui que começou assim também, que deve ter trabalhado com você. Também, Bolão. Aí você veja, Gilvani Brito e várias pessoas contaram aqui que faziam isso. Aí depois você foi digitador, isso, né? Para aquela fitinha que entrava no computador para compor as tiras que a gente via na paginação. Aí hoje você está num computador e seu trabalho é totalmente digital. A única coisa analógica são seus dedos digitando nas teclas, né? Porque o resto, até a página aí para pré-impressão, para gráfica, é tudo digital. Como é que você foi se adaptando e você foi se acomodando, digamos assim, às novas exigências da tecnologia, vindo de uma fase que era quase no chumbo ainda, quase do linotipo, né? Vereadores, a União, ela sempre teve essa preocupação com a mudança tecnológica. É tanto que os funcionários fizeram cursos no Senac. Nós fizemos curso de Word, de Photoshop, o Adobe, eu sei que nós fizemos vários cursos, então a gente foi se adaptando. À medida que a tecnologia ia avançando, havia uma preocupação da empresa, entendeu? Para que os funcionários fossem habilitados a aqueles novos programas. E eu digo hoje a você o seguinte, que a grande preocupação da informação hoje, pela velocidade que ela tem, a União tem buscado, pelo menos no esporte, buscar coisas, informações que não sejam, por exemplo, factuais. Porque o fato ele está naquela velocidade. Privilegiadas, no caso, né? Entendeu? Exclusivas. Exclusivas. Então, matérias especiais, entendeu? Com atletas, com dirigentes. A gente tem sempre essa preocupação, e até com o próprio esporte, por exemplo, nesse final de semana, pickball é
é um esporte, uma nova mania de uma pessoa, e a gente está explorando esse tipo de matéria. Porque, por exemplo, no futebol fica difícil, os jogos acontecem hoje, entendeu? Não tem como você dar resultado de jogo. Os resultados de jogos você só pode repercutir no dia seguinte. Até porque aqui tem um cronograma, né? De fechamento de página, entendeu? De encerramento do jornal, né? horário. E futebol, os jogos sempre acontecem à noite. Que é um problema que o jornal impresso tem. Ele não pode ficar esperando até meia-noite, entendeu? Para dar um resultado no jogo, dizer como é que foi o jogo. Ele sempre trabalha na repercussão da partida. E no dia anterior, ele entra com matéria sobre o que vai acontecer no jogo, informando sobre o jogo, sobre o detalhe do jogo, e a repercussão sempre depois. Mas é a tecnologia, gente, que chegou de uma forma tão avassaladora, entendeu? Que são aplicativos e mais aplicativos, informações e mais informações. Você, de repente, por exemplo, você desce uma página agora pela manhã, o esporte sempre desceu pela manhã. Você tem uma informação. Mais tarde, aquela pessoa deu aquela informação, ela mudou de opinião. Não é mais aquilo. Então, eu tenho essa preocupação. Eu não sei se os outros editores têm isso também. Mas eu falo por mim. Eu, em casa, quase todo dia, eu faço um reajustamento. Atualizo, entendeu? Porque a velocidade é impressionante. Caiu o técnico fulano de tal. Quando é de tarde, já tem no técnico. Aquela informação que você está dando que caiu o técnico, ela já é velha. O que interessa para o leitor é quem é o novo treinador, é o que ele pensa daquela equipe, novas contratações. Então é dessa forma que eu procuro trabalhar e ter o máximo de cuidado. É lógico que todo mundo erra, né? Erra o Jornal do Brasil, erra o Globo, a gente está sempre observando. Há erros, mas 99% são de acerto, né? E sempre essa é a preocupação. E nós somos migrados passamos para o Estado de forma imediata, até porque na época a Constituição é de 88, isso foi antes de 88, né? Isso foi no ano de 81. Isso foi de 81. Que os funcionários foram enquadrados, né? Passando a ser todos estatutários. Mas nessa época de seletista, Lula, o que eu me lembro é que nós tivemos duas associações. A primeira era a Astral, Associação dos Servidores, não, Associação dos Trabalhadores da União. E a presidente, eu adoro essa menina, eu chamo ela de professorinha, Silvana Sorrentino. Silvana era presidente. E a gente chegou até a fazer greve, meu amigo. Houve greve dentro da União, houve paralisação. Isso foi uma etapa. E a outra etapa já foi com Cardoso. Cardoso criou a associação, que era a ASAL, Associação dos Servidores da União. Essa também não nenhuma das duas, entendeu? Mas, da forma como ela foi criada, ela cumpriu o seu papel até onde podia, né? Então, são dois fatos interessantes que eu vivi aqui dentro da União. E houve greve, inclusive? Houve paralisação. Mas aí sempre tem os acordos, né? As negociações, as conversas, se chegou a um denominador comum. E assim a União seguiu em frente. Ô Varela, esse tempo todo dedicado à União e sempre no esporte, você nunca, assim, nem tirou férias de algum colega em outra editoria? Olha, Antônio Costa era o editor do jornal. Antônio Costa fez um convite no governo Zé Maranhão para eu ser o secretário de redação. Deixei o esporte, saí do esporte e passei mais de ano como secretário de redação. Você veja que aqui, já substituí também chefe de reportagem também. A minha história da União é interessante. Eu já passei por quase tudo aqui na União. Só não foi colunista social? Só não fui colunista social. Então fui secretário de redação e essa etapa foi bem interessante. Eu estava bem acomodado na secretaria. Aí, Itamar Canto me chama ali, dizendo que queria o cargo.
Ele queria colocar uma pessoa, porque só podia colocar uma pessoa se fosse um carro comissionado, né? Que era o meu carro comissionado. Mas que eu não ia perder nada, ia continuar com a mesma coisa. Rapaz, é uma história interessante. Aí saiu a minha demissão dela oficial. O governador do estado, exonera, Geraldo Ramos Varela, pedido, não sei o que, tal. Eu estou no Palácio da Redenção, junto com João Gonçalves e Renato Cunha Lima. Foi presidente do Campinense e tal, era irmão do governador Ronaldo Cunha Lima, não é isso? Aí Renato me chama no canto, me pega por aqui pela camisa. Como se estivesse aberturando. O que é isso aqui? Mostrando que era oficial. Você não me disse nada, entendeu? O que, Renato? Você foi demitido, não me disse nada. A gente tinha uma amizade grande, porque pelo fato de eu ser da federação, ele, como você citou, que era presidente do Campinense, a gente tinha um relacionamento profissional, né? Profissional muito bom mesmo. Até porque o irmão dele foi governador do estado e essa aproximação foi bem maior. Aí eu disse, rapaz, o que aconteceu foi o seguinte, Itamar fez assim, mas devia ter me avisado, eu não gostei não, viu? Passou um bocado de tempo sem falar comigo por causa disso. Tá aí. Um fato interessante, porque eu não esperava nunca, e João Gonçalves riu à vontade, João Gonçalves, dessa história. Aí voltei para o esporte. Saí da Secretaria de Redação, voltei para o esporte mais uma vez. Até hoje estou aí. Estou aí no esporte, buscando dar sempre o meu melhor. Como eu lhe falei, a gente está sempre aprendendo a cada dia. E coberturas de Copa do Mundo também, a União sempre saiu na frente. A União tem feito várias e várias coberturas de Copa do Mundo. Varela, a propósito ainda da sua história com a União, no esporte, o esporte é uma editoria muito especializada, né? Inclusive, o esporte tem uma característica assim, especial, que você mexe com a objetividade do texto jornalístico, mas você mexe com a emoção, porque o esporte, especialmente o futebol, né? É emoção a toda hora, o tempo todo. A razão ali, por mais que você queira que ela seja prioritária, que ela seja determinante, mas a emoção sempre supera. Como é que você conviveu com essa história toda, nas horas em que era preciso decidir a partir de algum elemento objetivo, racional, e, no entanto, a emoção ali mandando ver? Por exemplo, quantas coberturas você não fez de investimentos equivocados dos clubes? Quantas coberturas você não fez de falta de estrutura para se jogar um bom futebol? Quantas coberturas não foram feitas de desentendimentos entre dirigentes por falta de racionalidade, só pela paixão pelo clube? É bem verdade, Luiz. E eu recordo alguns fatos. A União, na minha condução, eu sempre tive a preocupação de ouvir os dois lados, porque jornalismo é isso, você tem que ouvir os dois lados, você não pode especular. Como diz Mino Carta, sem querer lhe interromper, mas interrompendo, fidelidade canina aos fatos e ouvir todas as versões. Porque toda vez que você solta uma matéria sem ouvir o outro lado, muita gente chegou aqui a dizer algumas vezes, isso eu já ouvi muito, eu não digo nenhuma coisa, muito, que ninguém lê a União. Mas o interessante é que quando você solta uma matéria, entendeu? Que aparece o nome de alguma figura, o telefone toca, o que está acontecendo, não sei o quê, essa informação não procede, entendeu? Porque às vezes você tenta ouvir o outro lado, entendeu? Mas você encontra dificuldade. Você encontra dificuldade porque tem gente que não quer falar, entendeu? Agora depois que sai... Ponto. Aí, isso é muito corriqueiro no futebol. No esporte amador, nem tanto. Mas no futebol, em que você lida com razão e emoção ao mesmo tempo, a emoção sempre está numa velocidade muito maior do que a razão. Porque o dirigente, na maioria dos clubes brasileiros, eu puxo aqui para Paraíba, que é onde eu mais convivo, eles trabalham mais com a emoção do que com a razão.
Eles podem estar errados até dizer basta, mas convencidos de que a emoção sempre está em primeiro lugar. E são vários exemplos. Você escuta os programas de rádio e tem as coberturas nos jogos, o dirigente, há dias atrás, o dirigente do Souza, Aldeano Abrantes, meu amigo, dirigente da melhor qualidade, mas é o estilo dele mesmo, de trabalhar muito com a emoção. Terminou o primeiro tempo do jogo contra o Botafogo, agora há pouco, no Paraibano 2023, e teceu comentários em relação à arbitragem, que é uma coisa patética no Brasil. Os dirigentes de clubes, eles sempre colocam a arbitragem em primeiro plano para justificar a derrota, o empate, seus fracassos. Você veja que é um negócio tão sério que nem o VAR, que é esse equipamento que possibilita mostrar a imagem em detalhes, com precisão matemática, milimétrica, etc, etc, dá certo no Brasil. Exatamente. Apesar do VAR, o árbitro sempre é ocupado. Aí eu não entro nem no mérito da discussão do dirigente, porque ele está defendendo o seu clube. É errado ou certo, ele está cumprindo o seu papel. Agora, se ele entrou no campo, alguém deixou entrar, o culpado não é ele, o culpado é quem deixou entrar. Esse é um grande problema do futebol paraibano. Eu não consigo enxergar, a gente vê vários jogos no Brasil e ninguém vê dirigente de clube dentro de campo protestando, reclamando. Pode existir. Eu acho que a Paraíba não é exceção. Mas aqui é um negócio sério. Aqui acontece costumeiramente, dirigente, e eu até entendo também que os repórteres querem informação, né, só dá aquela informação bombástica, não devia dar tanta vazão a gente que já se conhece, que vai falar aquilo que a gente não quer ouvir, né? Então acontece muito isso. Na Europa, inclusive, agora, quando se invade o campo, eles não mostram nem imagem, né? Para que não provoque repercussão, que venha a incentivar novas invasões em outros jogos. E você falou na questão do VAR, você veja que tudo é uma questão de cultura. Você não consegue vislumbrar, a nível de Europa, tantos e tantos problemas relacionados ao VAR. Aqui e acolá algo pontual, né? Algo pontual e mais nada. Mas no Brasil é um negócio... Todo jogo tem discussão. Todo jogo tem discussão sobre a questão do VAR. E esse danado desse pênalti, que a bola bate na mão, meu amigo, a FIFA já devia ter resolvido isso já. Porque eu entendo que, no meu raciocínio, que o pênalti é quando o jogador interfere, bota a mão para interferir o lance. Mas o cara chuta, bate na mão. A mão não faz parte do corpo? Você não tem como tirar a mão. Agora, quando ela realmente intercepta a bola, aí está bem... Muda a direção, e está bem caracterizado o pênalti. Mas não. Mas essa regra que está aí, bateu na mão, aí já bota o pênalti, aí vai aquela discussão, outra coisa, passa quase 2, 3 minutos para avaliar um lance em que você tem a tecnologia ali pontual, rapaz. Agora, Varela, nesse tempo todo dedicado ao esporte, com paixão, com responsabilidade, como você já frisou aí, como é que você analisa o fato de tantos esportes que mobilizam muita gente, mas só o futebol tem uma dimensão? Eu sei que no Brasil é a mesma coisa como um todo. O basquete não ocupa o espaço do futebol, o voleibol cresceu muito, tratado profissionalmente, hoje rivaliza, né? Tem grandes públicos, tem grandes jogadores, mas eu digo assim, por que é que ainda é tão incipiente o desenvolvimento de outros esportes, coletivos ou não? Mesmo os esportes individuais, no atletismo, na natação, a Paraíba tem até uma certa estrutura, já teve nomes olímpicos, né? Mas ainda continua aquela impressão de que, e mesmo o futebol, você vê, tem os estádios daqui, de Campina Grande, que foram estádios que já tem 40 anos, 50 anos, não sei exatamente quantos anos, mas 40 pelo menos, e você vê, não foram sequer concluídos, né, para o projeto original, e muita gente critica dizendo que são elefantes brancos, porque não tem
não geram muita riqueza, porque não atraem público, porque é um jogo uma vez perdido, só serve para Botafogo 13 e Campinense, nem o Auto Esporte se utiliza mais, e a realidade é de um futebol que joga em campos de várzea, como a gente sabe. O Brasil é conhecido como a pátria das chuteiras, né? E você vê o seguinte, todo garoto, o sonho de todo garoto que gosta de jogar bola, entendeu? É ser um Neymar, né? É ser um Vinícius Júnior, e tantos jogadores, o Ronaldinho e tantos outros famosos. Então, o que tem de escolinha nesse país é exatamente porque o futebol dá o quê? Além da fama, dá dinheiro, né? É o único esporte que a gente conhece que movimenta bilhões e bilhões no mundo, é o futebol. É um dos maiores negócios do mundo, né? A FIFA é o quê? Talvez a associação mais poderosa, mas tem mais gente na FIFA, mais países na FIFA do que na MONU. Exatamente. Então é por esse aspecto que o futebol ele se destaca. E até mesmo pelos salários, entendeu? O interessante nessa questão, Lula, é que acho que 3 ou 4% dos jogadores no Brasil ganham altos salários. Eu acho que, vamos colocar 10%. 90% é salário mínimo, é 2 salários, 3 salários, mas todo mundo quer ser empregado no futebol para ter uma renda, porque os outros esportes não lhe dão essa cobertura. Você falou aí no atletismo. Você não conhece, pelo menos no nível de Brasil, a gente deve ter atletas de alto nível, né? Que deve ter patrocínio e consegue sobreviver, né? Tem a sua sustentabilidade. Mas a nível de Paraíba, esses esportes, ninguém recebe por jogar. Você veja que agora temos uma equipe de basquete muito forte, a Facisa, né? Onde Facisa, entendeu? Facisa. Mas que é bancada pela universidade. Então, ali se movimenta muito dinheiro. Mas os outros esportes a gente não vê. Futsal. Futsal é um esporte altamente interessante. Eu joguei futsal, adorava futsal. Mas você conhece algum jogador que joga futsal na Paraíba que recebe alguma coisa? Não recebe nada. O vôlei mesmo, né? Que é uma estrutura vitoriosa no Brasil. O próprio vôlei, entendeu? Os meninos famosos daqui, que é o George. Temos o Álvaro Filho, né? Você pode ver que esses grandes jogadores tiveram que sair daqui, né? Tiveram que sair daqui, entendeu? Para lá no Rio, onde funciona a sede em Saquarema, para brilhar no vôlei praia. E se bem, é bom registrar, que a Paraíba hoje tem o melhor centro de treinamento do vôlei de praia. Nós temos 3 CTs aqui, ali na praia do Caburão, que vem revelando vários e vários atletas. Mas é um esporte, como você mesmo frisou aí, que não traz muito recurso financeiro ao atleta, entendeu? Mas eu digo assim, Varela, repara, mesmo no futebol, você veja que hoje a realidade é a seguinte: se você despontar num grande clube, mesmo antes de você se tornar profissional, você já tem negociações milionárias com a Europa, né? No vôlei é a mesma coisa, os jogadores vão para a Itália, vão para a Holanda, vão para a Grécia, vão para a Europa. No basquete, o sonho de todo mundo é a NBA nos Estados Unidos. Em todos os locais, o futebol é hegemônico, à exceção dos Estados Unidos, que a gente sabe que não tem essa tradição toda no futebol, né? Mas em todos os outros países, os demais esportes também revelam grandes jogadores e têm excelentes salários. A gente sabe que nos Estados Unidos os jogadores de basquete são, né, bilionários. A gente sabe que na Europa os jogadores de vôlei e de basquete também, o atletismo, rapaz, o Usain Bolt, né, eu sei que eu estou falando de um fenômeno agora, né, o nosso recordista de 100, 200 metros rasos no atletismo. Mas o que eu quero dizer é que no Brasil, à exceção do futebol e agora do voleibol, né, que me parece inclusive um esporte com um tratamento profissional muito mais rigoroso, a gente não vê nos outros esportes espaço, não só para
absorver essa juventude que vem chegando e que curte esporte. Você sabe disso, que a juventude quer esporte e música. Exatamente. Mas também como negócio. Sempre dando prejuízo, sempre em busca de um patrocinador que salve a pátria, sempre sem as melhores condições para disputar um jogo. Você pega, tem uma praça de esportes em João Pessoa, uma praça de esportes em Campina Grande e opa. Você citou o vôlei, eu cito também a natação. Certo. Essas duas confederações, inclusive, elas tiveram problemas com a justiça, né? Os seus presidentes tiveram que responder por uma malversação de recursos, acusações. Então, então eu chego na questão da gestão, sabe? O nosso maior problema no Brasil, seja lá futebol, seja lá futsal, seja lá o que for, é gestão profissional que não tem. Nós não temos gestão profissional de forma nenhuma. Você vê que o futebol feminino, aí eu volto para o futebol, ele tem crescido muito no mundo do futebol. Inclusive também no Brasil. Mas na Paraíba, entendeu? É muito tímida o time do seu crescimento. Você tem ideia? As jogadoras não recebem salário. Recebem dinheiro para um jogo, outro jogo, entendeu? Quer dizer, não tem gestão, entendeu? Aí você tem uma federação, aí eu não cito a paraibana, eu cito todas, porque o modelo é o mesmo. É o mesmo modelo. A CBF banca todas as federações menores, mandam dinheiro todo mês, hoje está na faixa de acho que de 100 mil reais, e esses 100 mil reais, as federações, esse dinheiro não é utilizado para ajudar os clubes, e sim para ela subsistir, pagar seus funcionários, energia, água e tal, entendeu? Mas não há uma ajuda permanente, entendeu? Para que os clubes tenham condições de fazer boas contratações. Você veja que o paraibano que a gente está agora disputando, o nível técnico está lá embaixo. Por quê? Porque os clubes não têm dinheiro. Depende do governo do estado, né? Pelo menos aqui no Nordeste, a maioria depende de repasse, de programa de incentivo, prefeitura, né? de governo, entendeu? Porque não existe gestão profissional. E é interessante. Mas se ganha dinheiro com o futebol. Não, se enrola muito dinheiro, mas a gente não consegue entender porque, por exemplo, a nível de Paraíba, o que é que as grandes empresas que nós temos aqui no estado, nenhuma entra no futebol. Nem no futebol, nem no vôlei, não é nenhum. Certamente porque o produto não deve ser bom. Porque se você é um empresário, entendeu? E quer jogar sua marca naquela competição, então, se você não está jogando é porque o produto não deve ser bom. E isso a gente já vem, ó. Eu não estou criticando, quero deixar bem claro aqui, que não estou criticando a atual gestão da federação. Isso é uma coisa que vem... É histórica, né? Isso é história, não é questão de cultura mesmo. Poucos clubes têm uma gestão profissional. A gestão é mais amadora. E até aproveito para citar que essa semana, acho que foi de segunda-feira, na última segunda-feira, teve um jogo em que um goleiro foi trocado, me parece que no intervalo da partida, e o árbitro não foi comunicado. O árbitro só foi saber que o jogador tinha entrado, entendeu? Tinha substituído, depois do jogo. Quer dizer, isso não é futebol amador? Isso é amadorismo da pior qualidade, né? Quer dizer, são essas coisas que vão acontecendo que certamente fazem com que o produto não seja interessante para você poder comprar, tá certo? E a gente fica nesse lenga-lenga aí, ó, no nosso futebol. A última vez que tivemos um clube na Série B foi em 2008. Cara, já fazem 14 anos que foi com o Campinense, que entrou e saiu. Entrou em 2008 e saiu em 2009. Quer dizer... De lá para cá o Botafogo bate na trave, o Botafogo fica batendo na trave, todo ano bate na trave o Botafogo. Quase todo ano bate na trave. Mas é um futebol de terceira divisão ou quarta divisão. Assim, infelizmente é dessa forma o nosso futebol. Agora, Varela, e o que é que você acha que, por exemplo, aí no alto da sua experiência, você que foi uma pessoa que já teve um envolvimento direto com a educação, como você disse, trabalhou muitos anos como professor, que papel você acha que está reservado, por exemplo, à educação para atrair o esporte, pegar carona nele e contribuir, por exemplo, para a formação dos jovens?
para direcionar aquela adrenalina toda que os jovens têm, aquela expectativa, aqueles sonhos, e tentar construir, digamos assim, um ser humano mais completo ou mais focado numa preocupação com o corpo sadio, com a mente sã, etc, etc. Essas coisas que se defendem tanto e que a gente vê que, mesmo nas escolas privadas, há uma dificuldade muito grande de se fica patinando. O problema, Luiz, é que a especulação imobiliária, ela tem atrapalhado bastante essa questão. Porque eu cito, por exemplo, a Torre, no bairro onde eu morei. Você procura um campo de futebol na Torre, não existe. Não existe um campo de futebol na Torre. E essa especulação imobiliária ela foi crescendo de certa forma que fechou, não tem. Os espaços hoje para se praticar esporte, eles estão mais surgindo privados. Você vê agora que nós estamos aí numa febre do beach tênis, né? O beach tênis tem no altiplano, tem no Bessa, entendeu? Então, são esportes em que essa comunidade que você está falando aí não tem acesso. Eu me lembro dos jogos internos que existiam sempre nos colégios. Jogos da primavera. Jogos da primavera, entendeu? Havia um interesse, né? Bastante de se praticar esporte. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo uma época em que a droga está acabando com muitas famílias. Né? E também, Varela, tem um detalhe. E a gente está vivendo uma época em que o esporte está virando também uma simulação. Todo mundo quer jogar no videogame, né? Todo mundo quer jogar com um equipamento. Perfeitamente. E a ministra do esporte, né? Ana Moser, ela já deu entendimento de que o jogo eletrônico, né, não é esporte. Para ela é um entretenimento, né? Então, muitos praticantes desse esportes gerou uma polêmica, né? Foi criada a polêmica. No meu ponto de vista, eu acho que é um esporte. Tudo que você pratica e tem competição, eu estou competindo com você nisso ou naquilo, deixa de ser um esporte, né? Mas esse é o grande problema, Lula, porque os espaços públicos para recreação, eles praticamente desapareceram. São poucos, são pontuais, você pode ver que são pontuais. É uma praça aqui, outra lá, mesmo assim, falta iluminação, falta equipamento, não tem professor. E a própria população, às vezes, não colabora, porque quem depreda o equipamento público é a própria população, cara. Aí isso tudo atrapalha, entendeu? Tudo isso atrapalha e é difícil desse mundo que a gente está vivendo. Eu volto a citar a questão da droga, porque está destruindo família. Eu conheço pais, rapaz, eu conheço mães que estão destruídas, rapaz. E você acha que o esporte pode ser uma saída? A única saída é o esporte. Né? A única saída para salvar esse pessoal é o esporte. E os governantes, no meu modo de ver, precisariam investir muito e muito mais no esporte. Porque só o esporte é quem salva, é quem educa. Não tem outro caminho, é o esporte. Porque aquela ociosidade que se tem depois da sala de aula, ela tem que ser preenchida com alguma atividade recreativa, com esporte, com vôlei, com basquete, seja lá o que for. Apesar de tudo isso, Luiz, a gente tem enxergado que o governo do Estado, ele tem tido um olhar diferente com esses jogos escolares. Né? Os jogos escolares também tem uma importância fundamental na vida desses garotos e garotas, né? Porque ao longo do ano acontecem as regionais, que a gente sempre acompanha aqui pela União. Então, todas as cidades estão envolvidas. Né? É preciso mais conscientização dos professores, para incentivar que essas crianças pratiquem mais esporte. Porque o governo abre, né? Abre as competições, seja ela olímpica ou paralímpica, e tanto tem jogos escolares como tem paraescolares, né? A Secretaria tem feito um trabalho muito bom nesse sentido, mas é aquilo que a gente estava conversando. Muita gente fora até de sala de aula, né? E voltando à questão das famílias. Famílias destruídas, é difícil você conseguir
um garoto, uma garota, colocar no esporte. Porque ele está circulando por caminhos perigosos, né? E é o que a gente está vendo por aí. Varela, você, diante dessa sua experiência toda, desses anos dedicados ao esporte, você é otimista em relação a não apenas o desenvolvimento do esporte no Brasil, na Paraíba, a gente vai alcançar uma qualidade que possa fazer a diferença e você acredita que a gente pode, de repente, descobrir o caminho para salvar tanta gente aí de droga, de perdição, de criminalidade, do tráfico, enfim, de todos esses problemas sociais que são comuns ao Brasil? Você é otimista em relação ao que o esporte pode fazer? Eu acredito que sim, Luiz. O novo governo está se instalando, ele tem esse foco muito social, né? O governo Lula sempre está preocupado com esse lado social e eu acredito que vão surgir novos atletas, novos investimentos devem acontecer. Eu acho que deve até aumentar as cotas de participação das confederações para que possam fazer mais investimentos nos esportes, porque no governo passado foi uma grande decepção, né? O que se investiu foi muito pouco em relação ao esporte. E eu acredito que sim, que nós temos condições de revelar grandes atletas, não só no futebol, como também em outros esportes, onde a gente é muito forte, no judô. O atletismo está precisando voltar a ser forte. O atletismo caiu muito. Natação, nós temos também grandes valores. Mas de uma forma geral, entendeu? Eu acredito que o país tem potencial para criar programas de incentivo ao esporte, seja qual for a modalidade. Varela, eu só tenho a agradecer a sua presença aqui no nosso Memórias da União e gostaria de perguntar a você se há algum fato que a gente não tocou, que você gostaria de registrar. A União segue sendo a minha família, né? Eu confesso a você que eu não recordo de outras coisas, a memória a gente vai envelhecendo, eu já estou com 67 anos, estou beirando os 68, às vezes a gente se perde em alguma coisa. Mas, de uma forma geral, agradecer e torcer para que a União, que essa memória viva, ela siga viva por muito tempo. Não só com os seus participantes, né? Os seus figurantes, como eu sou um deles, com outros mais jovens que estão agora no comando. E a vocês, meu muito obrigado e até a próxima edição.